e graças a Deus. Pastor Luizinho, querido, Deus abençoe. Fique na liberdade do Espírito Santo, meu irmão. Amém. Eu queria ler 2 versículos da palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo número 16. Gênesis 16 e o versículo 7 diz assim: Então o anjo do Senhor, achando-a junto à fonte no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, aonde viestes? E para onde vais? Respondeu ela: Da presença de Sarai, minha senhora, vou fugindo. Irmãos, falar sobre 2 passagens na vida de Agar, que ela já estava com uma decisão tomada, ela já estava executando um projeto, mas, graças a Deus, ela se reposicionou, ela repensou e ela voltou atrás, desistindo do projeto dela para viver o projeto de Deus. A Bíblia nos diz que que Agar é inserida no seio da família de Abraão, e a Bíblia diz que agora, depois de 10 anos que ela está servindo a Sarai e Abraão, a Bíblia diz que Abraão, por conselho da sua esposa, tem ali uma relação com Agar, para que Agar desse a Abraão e a Sara um filho. E a Bíblia diz que assim que isso acontece, Sara, ela começa a não ver Agar com os olhos que ela via antes. E a Bíblia diz que ela chega a desprezar, chega a humilhar Agar. E a Bíblia diz que Agar decide: eu não vou passar mais por essa humilhação. Eu não vou ser mais escrava desta situação. Eu vou fugir. E depois de um momento de humilhação que ela passa com Sarai, a decisão é tomada e ela toma coragem e foge. E a Bíblia diz que ela corre para o deserto. Ela não queria ser achada, ela não queria ser encontrada. Mas no meio do caminho ela encontra uma fonte. No meio do deserto havia uma fonte. E ela para diante daquela fonte e, de repente, a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontra Agar na fonte. Interessante que ela não sabia que aquele personagem era um anjo do Senhor. Mas veja a leitura que nós lemos. O anjo chega até Agar e disse: Agar, serva de Sarai. Nossa, ela não conhecia aquele anjo, mas o anjo falou quem ela era e da onde ela era. E ainda disse: da onde vens? Para onde vais? Agar não sabia para onde ia, mas ela sabia da onde ela estava vindo. E ela disse: eu estou vindo da casa de Abraão, porque a minha senhora, a Sarai, está me humilhando, está me menosprezando, está se levantando contra mim, eu estou fugindo, não quero mais passar por isso, não vou enfrentar mais isso, já tomei uma decisão. Mas na fonte, o anjo diz para ela: volta. Volta e se humilha diante da sua senhora. Se submeta às ordenanças dela. Porque o Senhor Deus te dará uma descendência a qual não poderá ser contada. E mais, você terá um filho e colocará o nome dessa criança de Ismael.
E ele terá uma personalidade forte. E Deus foi falando, não do passado nem do presente, mas sim do futuro. E Agar muda o seu plano. Agar não resiste a uma direção que estava vindo da parte de Deus para ela. E ela volta. A Bíblia diz que ela volta e ali, naquele quadro familiar, ela continua passando algumas situações, ela continua passando alguns conflitos, mas ela entende naquele momento, eu estou no lugar aonde as coisas vão acontecer. Eu estou no lugar aonde promessas de Deus para o meu futuro foram lançadas, foram liberadas. E ela passa por mais algum tempo, e a Bíblia diz que nasce a criança. Quando todos estão dizendo qual será o nome dessa criança, ela disse, será Ismael, porque Deus já falou comigo. Deus falou comigo antes de acontecer, e Deus deu até o nome da criança. Pastor Luiz, o que isso tem a ver comigo? É que muitas vezes nós também, por algum momento, queremos dizer, não vou ser mais escravo de tal situação. Não vou passar por mais esse tipo de humilhação. Não vou passar mais por essa afronta. Crises no relacionamento. Ideias diferentes, pensamentos diferentes, personalidades diferentes, naturezas diferentes. E muitas das vezes, quando alguns precisam, o tratamento é um. Quando já não precisam, às vezes o tratamento muda, não é? Mas graças a Deus, que Agar, quando saiu correndo, e quando nós também, irmãos, durante o dia, durante a semana, durante o mês, pensamos em algumas coisas tal como essa, e tomamos decisões, às vezes na mente, no sentimento, há malas que antes de nós tirarmos a roupa do guarda-roupa, essas malas são feitas aqui e aqui. Mas, de repente, no deserto, Deus prepara uma fonte. E aonde é a fonte? A igreja. E na igreja, Deus envia o seu anjo. Na igreja, Deus levanta o seu mensageiro. E Deus fala, volta para o lugar do conflito, volta para o lugar da batalha, volta para o lugar da prova, volta para o lugar que você não quer estar, mas precisa estar, porque lá vai acontecer, porque lá eu vou fazer, porque lá eu vou gerar, porque lá eu vou abrir, porque lá eu vou trazer o que não existe para existir. E nós voltamos também, depois do culto, né? Depois da reunião, saímos da fonte, bebemos da água da fonte, recebemos a palavra de Deus, mas por um tempo continuamos passando as mesmas coisas, as mesmas dificuldades, mas o importante é que nós estamos no lugar aonde vai acontecer, aonde Deus vai fazer, aonde Deus vai criar, aonde Deus vai realizar. Graças a Deus, Agar não foi resistente. Não, eu não vou voltar para lá, eu não quero saber mais, para mim chega. Agar não sabia para onde ela ia. Ela sabia de onde ela estava vindo, mas não sabia para onde ela ia. Mas, graças a Deus, quando Deus falou, ela se reposicionou. Ela deixou o plano dela. Ela deixou o projeto dela para viver o projeto da ação de Deus. Nasceu Ismael. A Bíblia diz que o tempo passa. E agora Ismael vai crescendo. E agora também a Sara, no tempo certo de Deus, a Bíblia diz que Isaac nasce. E a Bíblia diz que agora as duas crianças estão crescendo na mesma casa. E criança é criança. Nós sabemos disso. Quem tem irmãos, quem tem, sabe disso. Criança é criança. E um dia, Sara, observando o jeito que as crianças brincavam, percebeu que Ismael distrata, que Ismael tem uma brincadeira ali e Sara não gosta, Sara não aceita. E ela chega até Abraão e disse, olha, despede esta mulher e o filho dela, não quero saber deles mais aqui, manda embora. E Abraão faz o quê?
porque Abraão está no meio de um conflito. Se Abraão tomasse a decisão do lado A, o lado B não ia gostar. Se tomasse do lado B, o lado A não ia aceitar. No meio de um conflito, o que fazer? Diz a Bíblia que à madrugada Abraão estava orando. Deus, se eu agradar a Agar, eu desagrado a Sara. Se eu agradar a Sara, certamente eu não vou agradar a Agar. Deus, o que eu devo fazer? Qual é a tua visão sobre essa situação? Deus, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe o que eu preciso fazer. Me dá uma direção, me dá uma orientação. Queridos, nós não podemos só pensar nos resultados a curto prazo. Nós temos que pensar também nas consequências a longo prazo. E, às vezes, nós nos vemos também no meio de um conflito entre pessoas que são diferentes, pensam diferentes e agem diferentes, e você está ali e as pessoas querem, de alguma forma, uma posição sua, uma decisão sua. E você, no meio de pessoas que não pensam igual, porque não são igual, o que fazer? Abraão achou uma direção de Deus na oração. Ele se posiciona dentro daquilo que Deus diz para ele fazer. Olha que Deus disse: pode despedir Agar, e eu estarei com ela. E a criança, Ismael, hoje é uma criança, mas amanhã se tornará um homem, e eu levantarei ele para um propósito numa nação. Abraão tem um alívio, Abraão sente-se seguro, sabendo que a decisão que ele ia tomar dentro da direção de Deus, o próprio Deus ia se responsabilizar. Oh, glória a Deus! Aleluia! Quem sabe algumas pessoas estão ouvindo essa palavra e precisam tomar decisões dentro de 31 dias, começando de hoje. Talvez alguém disse, o ano não pode terminar do jeito que começou, porque ano que vem eu não vou aguentar. Ore, busque. Deus tem para você uma direção que vai decidir futuros e destinos. Você sabe de onde você veio, mas só Deus sabe aonde você vai chegar. Ore, tire um tempo para buscar a orientação de Deus para os próximos passos que serão dados na sua vida. E ainda mais quando esses passos envolvem família, envolve relacionamento, envolve sociedade, envolve terceiros. Ore, porque a direção de Deus para um moverá a todos. Foi assim no Mar Vermelho. A direção que Deus deu para Moisés abriu a porta para todos que estavam à sua volta. E eu encerro dizendo que Agar, a Bíblia diz que ela ouve Abraão dizendo, olha, toma essa botija de água, toma essa provisão de alimento e vai, porque o Senhor me disse que Ele é contigo. E se Ele é contigo, vai dar tudo certo. Eu queria falar uma coisa. Quando alguém começa sem Deus, ele precisa parar, voltar e chamar Deus para continuar com ele. Mas quando a pessoa começa com Deus, as coisas naturalmente vão fluindo e acontecendo. É impossível o impossível não acontecer quando Deus está contigo. Porque se Ele está no começo e você persevera no meio, Ele vai contigo até o fim. Louvado seja Deus. Queridos, Agar está caminhando e, por vezes, carregando uma criança no colo. E ela cansou.
o calor do deserto, porque a Bíblia diz que Agar sai errante. Essa palavra errante é sem destino certo. Há ventos na nossa vida que tiram as coisas do lugar. Agar já não tinha mais a casa, Agar já não tinha o quarto, Ismael já não tinha o berço. É difícil recomeçar do nada. E muitas das vezes nós recomeçamos simplesmente com uma direção. Mas a Bíblia diz assim: fiel é aquele que vos chama, o qual também fará. Jó disse: não desconsidere os seus pequenos começos, porque você vai crescer. Talvez algumas pessoas estão vivendo tempos de porta trancada. Esses dias Deus preparou uma oportunidade para orarmos por alguém que durante 15, 16 anos trabalhou na mesma empresa, tinha um cargo ali de chefia, e de repente, por causa desta pandemia, ele foi mandado embora. E já faziam quase 2 meses que ele estava num quarto, sem tomar banho, estava num quarto sem se alimentar direito, estava num quarto sem sair do quarto. Raras eram as vezes que ele saía do quarto. E alguém nos chama para ir orar lá. E quando nós chegamos, começamos a orar. E eu reconheço e sei que o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve e responde. E quando nós estávamos orando, Deus falou para mim assim: diga a ele que a vida dele não era aquela porta. Aquela porta fazia parte da vida dele. Pergunte qual a idade dele e pergunte quantos anos ele trabalhou naquele lugar. Quando terminou a oração, eu falei: irmão, Deus mandou te perguntar uma coisa. Qual é a sua idade? 42 anos. Quanto tempo o senhor trabalhou lá? Eu não lembro se era 15 ou 16. Entre 15 e 16. E eu falei para ele: Deus manda te dizer que o irmão viveu muitos anos antes de estar na porta e vai viver muitos anos fora dessa porta, porque a tua vida não é aquela porta. Aquela porta, por um tempo, fez parte da sua vida. Ele orou, o Espírito Santo entrou, o convenceu, fomos para a cozinha, ali terminaram a oração, ele tomou um banho, ele se barbeou, ele foi para a cozinha, ele almoçou, ele ficou ali brincando com a filha dele, ele não queria ver ninguém, não queria falar com ninguém, mas ele entendeu que a porta era o ciclo se fechou para outro começar. Na mesma tarde, ligaram para ele, outra empresa maior do que aquela, uma porta maior do que aquela, e disse: olha, precisamos de você para hoje à tarde, mas como já são 4 horas, amanhã você começa e depois nós falamos sobre o treinamento. Está lá até hoje, glória a Deus. O que o pastor quer dizer com isso? Reaja. Mesmo que alguém, que uma Sara, em algum momento na tua vida, te pôs para fora, e de repente você está tendo que começar do zero, mas tem uma palavra, tem uma promessa, então você tem tudo para dar certo. Apenas não desista de caminhar na direção, focado no propósito de Deus para a sua vida. E a Bíblia diz, e é interessante isso, meus pastores, que acaba a água do odre e acaba o alimento da tapoé. Acabou a comida, acabou a bebida. E crente, quando abre a despensa, é problema. Mas a Bíblia diz que Agar se desespera. A Bíblia diz que Agar desanima. E ela não quer mais carregar a criança no colo. A criança está chorando. A criança está gritando. A criança está com sede. A criança está com fome. E Agar se desespera e ela toma uma decisão. Chega. Não quero mais. Não aguento. Não tenho estrutura.
Uracandaravacheia da Sé. Eu sei que Deus prometeu, mas eu não aguento passar mais, não aguento sustentar mais, não aguento carregar mais. Ela coloca a criança num determinado lugar, se afasta uns 150 metros e fica de costas. E ela diz, quando parar de chorar, vai entender que morreu. Não quero mais. Não vou passar por isso mais. Chega. Eu sei que tem promessa, mas eu não aguento mais. Não suporto mais. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança e disse, Agar, por que você se comporta desta maneira? Por que está tendo essas atitudes, Agar? Porventura não falei contigo lá atrás? Porventura não tenho te sustentado todo esse tempo? Porventura não sou eu a tua força, não sou eu a tua esperança? Porventura não sou eu aquele que continuo contigo? Agar, você falou para mim lá na fonte, eu estou vendo aquele que me vê. Eu estou vendo aquele que me vê quando ninguém me vê, quando ninguém me enxerga. Deus está falando nesta manhã com algumas Agares. Deus está falando com algumas pessoas que hoje não estão no holofote, hoje estão no deserto da solidão, hoje estão se sentindo sozinhos mesmo no meio da multidão, hoje estão passando pelo estreito, mas Deus está te dizendo nesta manhã que a criança vai crescer, que a promessa vai se cumprir e que as percas do passado não se comparam com os triunfos e as conquistas que Deus tem para o seu futuro. Agar, volte, não vire as costas para Ismael, porque Ismael é promessa. Não vire as costas para Ismael, porque Ismael é projeto. Não vire as costas para Ismael, porque Ismael é futuro. Volte, Agar. Hoje você está cansada, mas amanhã, quando você ver o que eu vou fazer, você vai dizer, valeu a pena não desistir. E Agar volta. E quando ela volta, Deus disse para ela, olhe para o seu lado. Quando ela olhou, ela viu uma fonte no deserto. Oh, glória! E ela toma daquela água que a renova. Ela toma daquela água que traz refrigério. Ela toma daquela água que fortalece. E ela pega Ismael no colo, dá água para Ismael. A mesma água que ela tomou, ela deu para o menino. Ou seja, aquilo que ela recebeu de Deus, ela deu também para o menino. Ou ela serviu ali de transferência, passou por ela para chegar no menino. E quantas coisas, Deus primeiro está fazendo em você para alcançar alguém. Você está sendo tratada por Deus para Deus tratar de alguém. Você está recebendo de Deus para que, através de você, alguém lá na frente receba de Deus. Oh, esse processo é complicado, esse processo é difícil, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não pula etapas, Deus não queima etapas. Quando, aleluia, Jacó viu a escada, aleluia, em Gênesis 28, eu posso dizer e afirmar com certeza, não era escada rolante. No ministério não tem escada rolante. Na igreja não tem escada rolante. É degrau por degrau. A Bíblia diz que os anjos subiam e desciam por aquela escada. Não tem
aleluia, atalho, não tem escada rolante que você para e a própria escada vai fazendo você subir. É degrau por degrau, é de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Não dá para fazer um vaso se primeiro não amassar o barro. Não dá para o vaso ser firme depois de moldado se ele não passar pelo fogo. Aleluia! São processos, mas a Bíblia diz que todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Deus está preenchendo o teu currículo. Deus está te dando experiências. E através dessas experiências, maturidade, alinhamento, aperfeiçoamento, Deus está tirando o que não é dele para colocar o que é dele. Para a estátua de Nabucodonosor cair, Medraque, Sadraque e Abidnego passaram pela fornalha. No meio da fornalha, Deus se apresentou. Foram tirados da fornalha. Medraque, Sadraque e Abidnego ouviram Nabucodonosor dizer: destrua a estátua que eu mandei fazer, porque agora eu sei que o Deus de Medraque, Sadraque e Abidnego é Deus verdadeiro que livra da fornalha. E na fornalha, queridos, a Bíblia diz que quem estava do lado de fora, que levou a Medraque, Sadraque e Abidnego, morreu com o calor da fornalha para o lado de fora. Mas Medraque, Sadraque e Abidnego, preservados por Deus, mesmo dentro da fornalha, só teve uma coisa que queimou dentro da fornalha: as cordas, porque as cordas não eram de Deus, não era de Medraque, Sadraque e Abidnego. As cordas eram de Nabucodonosor. Fique tranquilo, o que não é de Deus vai ser queimado, mas o que é de Deus vai ser preservado. Agar deu a água para o menino se refez, se recompôs, e tomara que agora Deus esteja usando esse menino para trazer água para a tua vida, para você se recompor, para você se reposicionar, para que você possa ser transformado e experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus pela renovação do seu entendimento. Desfaça essas malas. Desfaça essas malas. Eu não quero ser mais escravo. Eu não vou passar mais por isso. Não vou passar por essa humilhação. Ah, se Deus tivesse que fazer, já tinha feito. Ele está fazendo. Ele fez. E ele continuará fazendo. Porque Deus faz completo. E a Bíblia diz que Agar e o menino saíram do deserto depois que beberam a água. Só tem um jeito de sair do deserto: é se fortalecendo em Deus, é se renovando em Deus, é buscando a Deus. Chega de deserto na tua vida. Chega de deserto na tua história. Nesse deserto, agora, Deus abre uma fonte e diz para você: mergulha, entra, beba, se renove, se fortaleça. Deus está abrindo uma fonte chamada igreja, seja presencial, seja na live. Deus está abrindo fontes. Beba, se refrigere, se renove, se fortaleça, porque eu estou vendo o fim de deserto nesta manhã. E a Bíblia diz que o menino cresceu. A Bíblia diz que o menino se tornou caçador. A Bíblia diz que o menino se tornou guerreiro. E através dele, Deus levantou uma nação. Não vou entrar em certos critérios, mas Deus levantou uma nação. E agora, não era mais Agar que cuidava do menino, era o menino que cuidava de Agar. O que eu quero dizer para você: invista na bênção, porque amanhã, quando a bênção se tornar bênção, você será abençoado pela bênção. Agar, por 2 vezes, meus pastores, tinha um pensamento, tinha uma ideia, tinha um propósito, tinha uma intenção, tinha uma decisão, mas se reposicionou
para viver o projeto, o propósito e a vontade de Deus. E ela não se arrependeu, porque o extraordinário fluiu e Deus fez acontecer. Até quando, Agar, você vai ficar nessa briga? Eu sei o que Deus quer. Não, irmão, mas eu não me vejo. Deus já te vê. Eu me lembro quando, com 16 anos de idade, eu estou voltando do SEV, cabelo black power, um garfo espetado, enrolando um baseado. Chegamos no ponto de ônibus, tínhamos pegado ali um baile das 10 às 6. E do outro lado tinha os irmãos que tinham havido uma vigília. E eu, cabeludo, enrolando. Eu era o mais clarinho da turma que andava comigo. Esperando o ônibus chegar. Aí um senhor começou a olhar para mim no meio de todos e ri, ri, ri. E o meu amigo dizendo, o que esse gentil está olhando aí para nós? Eu falei, não mexe com esse povo. Minha mãe é desse povo. Minha mãe dança sem música e fala a língua que ninguém entende. Não mexe com esse povo. Mas aquilo foi me irritando. Aquilo foi mexendo comigo. E eu, cheio de gingado, cheguei para o tio, e aí, tio, o que está pegando? Você está olhando para mim, dando risada? O que foi? O que está pegando? Aquele senhorzinho pegou na minha mão e disse, tu dança para o mundo, neguinho, mas Jesus vai te pegar. Isso foi em abril de 1986. Junho de 1986, Jesus me pegou e nunca mais me deixou sozinho. Anos atrás, Deus preparou uma oportunidade para me pregar lá em Taboão da Serra. O irmão que veio me buscar dizendo, pastor, o pastor lá da nossa igreja, ele tem perto de 100 anos de idade, por causa de diabetes ele não enxerga, mas quando Deus toma o homem, ele sai rodando, entrega o que Deus manda. Eu falei, não vou pregar não, deixa ele pregar. Quando eu cheguei lá, o pastor não estava, pastor Rogério, pastor Antes Fernando, mas daqui a pouco chegou um carro, sai um senhorzinho com andador, caminhando, um obreiro de um lado, um obreiro do outro. O irmão que me levou disse, esse é o pastor. Aí ele foi chegando, aquele senhorzinho, parecia que tinha algodão na cabeça, cabelinho branquinho, branquinho. Aí, ô, pastor fulano, esse aqui é o irmão que vai pregar hoje. Aquele senhor pegou na minha mão e ri. Eu não falei que Jesus ia te pegar, neguinho. Eu não me via, mas Deus já me enxergava. Os sonhos de Deus para a tua vida estão de pé, apesar de todas as percas, apesar de todas as afrontas, apesar de todas as humilhações. Ele é o meu Deus, continua sendo Deus. Então, que essa manhã não haja pela pressão, pela decepção, não haja pela revolta. Não, agora, não, peraí, não. Agora, em vez de dobrar a manga, dobre o joelho. Ore. Não tome atitudes no nervosismo que amanhã você possa se arrepender. Não troque aquilo que é certo por aquilo que é duvidoso. Fique na posição. Deus está vendo tudo. Talvez você está dizendo, eu nem sei mais quem é Deus. Deus chamou Agar pelo nome e disse de quem ela era serva. Fica tranquilo. Deus pensa coisas boas a teu respeito. Pensamentos de paz. Posso dizer uma coisa para você? Eu encerro agora, prometo. Já deu tudo certo. É questão de tempo. Deus abençoe. Obrigado, pastor.